veja, o segundo e consequentemente, intercaladamente, achei a palavra. E partindo dele, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar-nos de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e comerá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se eu me enganei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que lhe colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu a vossa murmuração contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde nos der carne para comer, e pela manhã pão para fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouvi as vossas murmurações. E aconteceu quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, falaram-lhes dizendo: entre as duas partes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E ao passando do seu orvalho caindo, eis sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém? Vamos estar orando então pela nossa professora de hoje, a senhora Thalita, que estará dando a aula. Senhor, fala conosco o que eu preciso ouvir nessa noite. E vamos estar entregando, abrir nossos corações para o Senhor falar conosco. Amém? Vamos orar então. Amém. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Usa a Tua serva, ó Pai, que tem preparado já, Senhor, ó Pai. Abre os nossos corações, Senhor, para recebermos o que necessitamos ouvir essa noite. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho, durante alguns minutos, e vamos estudar a palavra do Senhor. Esta nova revista, ela está muito está atual, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela é sempre atual. Deus, Ele sabe o que nós passamos, o que nós vivemos, e Ele tem a palavra dEle para nos orientar, nos consolar, nos direcionar também. Nós acabamos de cantar essa oração que fala: Senhor, dá um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, porque a obediência, ela vai nos levar a experimentar a provisão de Deus. Essa é a verdade. Então, eu espero que cada um de nós mesmo tenhamos cantado de coração mesmo, com verdade e sinceridade, de realmente querer esse coração disposto a obedecer, porque é essa obediência que vai atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida.
Amém? Vamos lá então, para dar início à nossa lição número 2, que vai falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Tempos difíceis, nós sempre passamos e vamos passar, não é verdade? Cada dia a gente não encontra pelo menos uma coisinha, uma dificuldadezinha, todo dia. Né? Jesus, ele sempre falou, ele avisou, nunca nos enganou pela sua palavra, de que tudo seria fácil, né? Mas há uma promessa dele de que ele estaria conosco sempre. Aleluia. Então isso deveria nos dar segurança, porque o Criador de tudo, o sustentador de todas as coisas, será que é tão difícil ele cuidar dos seus próprios filhos? Claro que não. E por que às vezes a gente balanceia e se preocupa, né? Poxa vida, quantos anos que nós temos, né? Uns têm, tá na casa dos 20, dos 30, não importa, dos 40, 60, mas você está aqui, sustentado por Deus, ninguém está passando fome, estão todos vestidos, bonitos, elegantes, cheirosos, com casa. Então vocês estão muito bem, todos nós estamos bem, estamos provando da provisão de Deus diária. Aleluia. Amém? Vamos lá, o texto áureo aqui diz assim, 1 João 2,17. Leia comigo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo aqui vai passar. Então, primeira lição que nós vamos já deixar aqui: não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue a nada daqui, porque o mundo vai passar. E toda a sua concupiscência. O que é a concupiscência? São aqueles desejos desmedidos que a gente tem pelas coisas materiais, né? E tantas outras coisas. Mas isso vai passar. Então a gente não pode se apegar a nada daqui, porque nós não somos mais daqui, né? Quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós nos tornamos cidadãos do céu. Muito bem, então você é um cidadão do céu. A sua casa não é aqui, tá bom? Você está aqui de passagem e logo logo nós vamos para a nossa casinha. Casinha não, né? Mansão. É, né? Então, é isso aí. A verdade prática diz assim: a igreja de Jesus Cristo é o farol para o mundo em trevas e decaído. Então, se você é a igreja de Jesus, você tem uma missão. A sua missão é iluminar, né, esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas. A gente nunca sabe o que nós vamos encontrar, mas a nossa missão aqui é brilhar. Brilhar, é a luz de Cristo brilhando em nós. Leitura bíblica em classe fizemos, muito conhecida, inclusive. Israel, gente, é um exemplo. É um exemplo para nós de que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E nós vemos isso pela história de Israel, como que Deus, Ele cuidou desse povo, mesmo com com todo o deslize que Ele teve, mesmo com, às vezes, a infidelidade, mas Deus permaneceu fiel, né? E Ele não vai também abandonar jamais esse povo. Vamos lá. Então não importa, primeiramente, né, o tamanho da crise. A crise que nós estamos vivendo é grande, não é verdade? Estão todos trabalhando bastante aqui. Fala a verdade, estão trabalhando bastante. Trabalhando muito, né? Trabalhando muito pouco. Mas, glória a Deus, né? Que vocês estão trabalhando. Trabalhando um dia só por semana. Ué, que bênção, né? Isso é muito bom, porque é uma oportunidade de você experimentar um milagre, né, de Deus. Isso é muito bom para a nossa experiência e fortalecimento. Vamos lá, interagindo com o professor. Interaja aqui comigo. Então não importa o tamanho e a extensão da nossa crise que nós estamos enfrentando, Deus tem sempre a provisão para o seu povo, tá? Então começa a sorrir, que Deus vai prover para a sua casa, né? Deus, Ele não vai deixar faltar. Então, pode começar a se alegrar no Senhor. Ele é vivo.
Deus, Ele não mudou em meio às crises. Sabe o que acontece com a sua fé? E a minha fé? Ela vai ser fortalecida. A fé só é fortalecida no meio da crise. Porque quando tudo está bem, é fácil ter fé. Quando você tem dinheiro no banco, você está trabalhando, a coisa mais fácil é ter fé. Agora, a sua fé só vai ser fortalecida e quando você passa pela crise, quando nós passamos pela crise. Então vamos nos alegrar. Creio que é Tiago que fala, né? Que quando a gente passar por tribulações e tentações, é para a gente passar com alegria. Certo? Então, a introdução. Estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos nesse mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até quando? Só até 2025. Até a consumação dos séculos. Isso significa que é até o fim que Ele vai estar conosco. E essa é a maior segurança que nós temos. É a presença de Deus, do Criador, ao nosso lado. Então, mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, a provisão e cuidado do Pai Celeste. Né? Então, nós vemos aqui que o reino de Deus, ele não está em crise. Primeiro que Deus, ele é perfeito. Então, o reino dele não pode ter imperfeições e crise. Né? O reino desse mundo é cheio de crise. Mas o reino de Deus não, porque é um reino perfeito. E Deus, ele tem o total controle. Você acha que Deus não sabia de tudo que nós passaríamos hoje? Não, Deus nunca foi pego de surpresa. Jamais. Então, ele tem o controle de tudo. A provisão divina e o mundo caótico é o ponto número 1 aqui. Acompanha aí na sua revista. Se você não tem a revista aí, porque parece que são poucas, tá? Pega uma carona com quem está do seu lado aí. Olha no retrovisor dele, tá bom? E vamos acompanhar todo mundo junto. Temos aqui os slides. Temos um Deus que supre as nossas necessidades. Durante 40 anos, o Senhor sustentou o seu povo no deserto. 40 anos é pouco? É muito, né, Maria? Maria está concordando, está prestando atenção. É muito. Imagina 40 anos no deserto. Nós estamos o quê? 2 meses? Estou 2 meses no deserto. Está insuportável. Para com isso. Porque jamais Deus vai permitir algo que a gente não possa suportar. 2 meses, gente? Já está reclamando? Passa 40 anos no deserto. Difícil, né? Mas Deus, ele sustentou aqui o povo. Então, 40 anos aí. O Senhor sustentou. Todos os dias, com exceção do sábado, os israelitas recebiam o maná e o quê? Deixa eu ouvir? Codornizes, tá? Aqui está escrito cordonizes. Quiseram dar cor aqui as codornas. É codornizes, tá bom? Pode riscar esse R aí. Para receber o maná e codornizes para o seu sustento. A provisão era diária. Por quê? Agora me responda, vai. Vamos interagir. Me responda por que essa provisão era diária. Por que Deus, sendo Deus, o dono de tudo, né? Por que já não podia logo fazer uma dispensa ali no deserto? Por que essa provisão tinha que ser diária? Quem pode me responder? Confiança em Deus. Confiança. Confiança em quê? Dependência. De quê? Uma visão. Isso, de que Deus ia prover a cada dia. Né? Cada dia, irmão. Isso. Oi? Para de cada dia. Exatamente. Né? Por quê? Deus não é um Deus que fica acordado 3 dias e dorme 5. Não. Deus, ele não dorme. Todo dia ele vai trabalhar e trabalha por nós. Então, a provisão aqui era diária. O povo tinha que depender do Senhor. Diariamente, eles tinham que confiar que Deus é o Deus deles, né? Deus é o nosso Pai. Qual é o pai que deixa faltar para o filho? Né? Nenhum pai quer deixar o seu filho passar necessidade. Né? Se nós, né, que somos humanos, falhos, damos coisas boas às crianças, né? Deus,
que é perfeito, né? Você acha que Ele vai deixar seus filhos passar necessidade? Claro que não. Tudo é dele. Então, continuando aqui, ó. A provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa e calçado até o dia em que chegaram à terra prometida. Quando fala aqui, gente, água, alimento, é o básico. É aquilo que nós precisamos. É a água. Quem vive sem água aqui? Ninguém. É o alimento. Você precisa do alimento, né? O alimento saudável, uma vestimenta, precisa de um calçado, né? Pelo menos na nossa cultura precisamos do calçado, né? Mas isso tudo fala de aquilo que é essencial, né? A vida, a sobrevivência. E o básico, aquilo que nós precisamos, Deus Ele vai prover. Ele proveu para Israel. Porém, no meio do povo de Deus, sempre há pessoas o quê? Incrédulas e murmuradoras. É incrível a gente olhar para a história de Israel e apontar o dedo para o povo. Que povo murmurador, né? Mas quem somos nós? A gente aponta o dedo para Israel, fala que é um povo murmurador, que via, mas a gente é igual. Né? Não é verdade? Nós somos iguaizinhos o povo de Israel. Mas isso não é certo. Nós estamos errados. Porque nós deveríamos parar de murmurar. Por pouquinha coisa. Coisas assim do tamanho de menor que um grão de mostarda, a gente murmura, reclama. E isso é uma falta de gratidão ao Senhor, né? Ele tem cuidado de nós. Então, por que a gente murmura? Então, a murmuração é algo que tem que sair da nossa boca. Sair fora, né, da nossa vida. Perdão, gente. Foi só para acordar aí. Já tinha tá? Eu quis dizer, tem que sair fora da nossa vida. Tá bom? Eu quis dizer, tem que sair do nosso vocabulário. Pronto, consertei. Vamos lá então. Não demonstraram gratidão pela provisão divina diante de alguma dificuldade. Logo murmuravam e reclamavam de Deus. Tem uma pergunta aqui para a gente pensar. Pode responder, mas responde para você, para não passar vergonha. Aí. Qual tem sido sua atitude diante das crises? Vai, não vou nem olhar a sua cara. Pode responder aí. Qual a sua atitude diante das crises? Tá. Respondeu? Gente, como a gente se denuncia, né? Pelo amor, olha aqui, ó. Olha o 2 aqui. A provisão de Deus para Elias em Querite. Certo dia, Elias profetizou para o rei Acabe, dizendo que não choveria por um bom período de tempo. Acabe sabia que a falta de chuva ia mexer com o quê? A economia do seu reino. A chuva é importante, né? Hoje está chovendo. Começou ontem a chuva. Já reclamou por causa da chuvinha? Chuva. Ah, molhar meus pés, acabar com a minha chapinha, né? As mulheres, dia de chuva, fica aquele cabelo meio esquisito, né? A gente reclama, né? Nossa, gente do céu. Olha aqui, ó. Ele estava preocupado porque ia mexer com a economia do seu reino. Haveria um período difícil de escassez. Então Deus mandou que o profeta Elias se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Olha, Deus ia cuidar do profeta dele. E assim passar, né? É um tempo que o povo estava em crise. Mas lembra que eu falei no começo? Que a obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Elias, gente, profeta de Deus, obediente, né? Estreita comunhão com o Senhor. Ele experimentou, né? Teve a experiência da provisão de Deus na vida dele. De que forma? Olha aqui. O que diz a revista aqui, ó. Então Deus mandou que o profeta Elias se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Elias obedeceu a Deus. Elias fez o quê? Ele obedeceu. Simples a palavra. Ele obedeceu somente aquilo que o Senhor falou. Não questionou. Mas vai ter alguma coisa lá em Querite? Senhor, como vai ser a minha vida em Querite? Eu vou passar fome? Não questionou. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele simplesmente obedeceu a voz do Senhor. E olha aqui, a obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Quem está em desobediência dificilmente desfrutará
da provisão divina. O servo do Senhor bebia do quê? Das águas do ribeiro. E a cada manhã comia da comida que os corvos lhe traziam. Elias experimentou a provisão de Deus, pelo simples fato de ele obedecer. É interessante que eu não sei qual foi o dia, mas numa das meditações do presente diário, quando Jesus fala para os discípulos jogarem a rede do outro lado, né? Não sei se foi de ontem ou de hoje, já não lembro mais. Eles simplesmente obedeceram, né? Não pescaram nada. Podiam questionar Jesus, né? Podiam questionar Jesus. Você já pescou a noite inteira e realmente, né? Mas eles obedeceram e jogaram, e olha como foi a provisão de Deus. Quantos peixes? 153. Muito bem, 153 peixes. Olha que já pensou? Os irmãos saem para pescar aqui, chega a quantos peixes no máximo? Um peixe, 2. Agora imagina, isso que falou que é um bom pescador. Agora imagina, pela obediência que os discípulos tiveram, puxar a rede só com 153 peixes. Dá para quanto tempo aí? Né? Nem sei o que eles fizeram com aqueles peixes. Congelador, não sei como fazia na época, né? Salgado. Venderam, né? Isso mesmo. Vamos lá então. Vamos procurar não sair da lição aqui. A provisão de Deus para Elias em Sarepta. Já é o 3:1. Elias não podia aparecer publicamente, pois Acabe estava à sua procura. Nossa, gente, vida de profeta era difícil demais, né? Se Acabe encontrasse com Elias, ele ia morrer. É uma raiva do profeta, né? É porque Acabe, ele estava contra a vontade de Deus, não é? Depois que o riacho de Querite secou, Deus ordenou que o seu profeta se dirigisse à aldeia de Sarepta. Olha que coisa esquisita aqui, ó. Perto dos portões da cidade, ele encontrou o quê? Uma viúva que colhia graveiras. Gente, viúva naquela época dependia dos filhos, né? Como no ribeiro de Querite, a provisão de Deus veio de forma bem esquisita, bem estranha. De que forma? Deus havia utilizado corpos para alimentar o profeta, né? Já é estranho aí. Mas, gente, Deus, ele tem as maneiras dele, ele faz do jeito que ele quer. E é esquisito, né? Um corvo trazer a comida para você. Coitada do corvo, né? De repente querendo comer a carninha lá, não, é para levar o profeta. Deus ordenou o corvo para levar o profeta. Até os animais obedecem, né? A voz do Senhor. Já era esquisito, mas ele foi alimentado aí pelo corvo. Mas olha aqui, ó, em geral as viúvas dependiam dos seus filhos e parentes para a sua sobrevivência. Ao chegar à casa da viúva, Elias lhe pede o quê? Água e pão. A mulher respondeu que não tinha pão. Mulher, me dá água e pão? Não tenho. Ela estava mentindo? Não, ela não tinha, gente. Né? E vamos ver aqui pela história, qual era a situação dela. Essa mulher, ela estava vivendo um momento de crise. O tempo era de crise. E vou dizer mais, uma crise maior do que essa que a gente está vivendo hoje. Ela ia preparar a última refeição para morrer com o filho dela. Viu? Nossa situação não está tão difícil. Você tem o seu filho aí ainda, né? Vai ter a sua janta hoje, quem janta, já jantou. Tem um cafezinho da manhã para você amanhã quando você acordar, né? Então, a situação, diante da situação aqui da mulher, né? Tá ficando mais leve, já está nos confortando e consolando mais, não é verdade? Olha aqui, ó. Ao chegar à casa da viúva, Elias pede água e pão. A mulher respondeu que não tinha pão. Em sua casa havia apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então o profeta, ele faz um desafio. Às vezes a gente não gosta de desafio, né? Porque o desafio às vezes vai nos levar
assim, é um desafio, né? Vai sair da zona de conforto. Como que é, pastor? Vai sair da zona de conforto. Exatamente. Vai sair da zona de conforto, né? E nem todos gostam de desafio. Mas essa mulher aceitou o desafio. Corajosa. Ela é uma mulher muito corajosa. Porque pensa, vamos abrir um parênteses aqui, você se coloca no lugar da mulher aí, tá? É só você, seu filho, você tá não tem nada na sua casa, só a farinha, o óleo, você tá pegando os gravetinhos lá para preparar a última refeição para você e seu filho e morrer. Agora vem um homem, que ela nunca viu na vida, né? Acredito que ela nunca viu, e ele vem e pede água e pão. Fala assim, né? Não tem cabimento, né? E se coloca no lugar dela aí. Você ia pensar no homem ou em você e no seu filho? É difícil, né? É uma situação bem difícil. Mas espera aí, mas ela acreditou na palavra daquele homem, Elias. Olha aqui, a mulher acreditou na palavra do profeta. Para ver a provisão divina é preciso crer. Nós não vamos ver a provisão de Deus na nossa vida se a gente não crer. Às vezes a gente pode até falar, não, eu creio. Mas falar de boca é fácil, né? É fácil dizer, eu creio que Deus vai prover. Mas, às vezes, as nossas reações diante das dificuldades, diante das crises, às vezes as nossas ações mostram que nós não estamos crendo. É por isso que muitas vezes deixamos de experimentar a provisão divina, pelo simples fato de nós não crermos. Mas essa mulher, ela creu. Pronto, só o fato dela crer já abriu o caminho para Deus fazer algo ali na casa dela. E olha aqui, vamos seguir a história. A provisão de Deus veio para Elias e para a viúva que o acolheu. Sabe o que aconteceu? A farinha e o azeite da mulher não se acabaram até o dia em que as chuvas voltaram a cair. Experimentou da provisão do Senhor. Ela creu, obedeceu e não faltou. Ela até hospedou Elias lá e Elias foi alimentado, a mulher, toda a casa dela, diz a palavra de Deus, né? Então não faltou. Tudo bem até aqui? Aqui são exemplos de provisão de Deus, tanto na história de Israel, quanto na história aí de Elias e na viúva aí de Sarepta. Podemos fazer uma síntese desse primeiro tópico? A síntese é o seguinte: podemos experimentar a provisão divina mesmo vivendo em um mundo caótico. Pula aí para o ponto número 2. Ponto número 2. O mundo caótico. O mundo jaz do maligno. João, o apóstolo de Jesus Cristo, declarou qual é a situação deste mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Satanás é o Deus deste século. Ele é o responsável pelas diferentes tragédias que assolam a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultado apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer de que Satanás usa os homens para quê? Ele vem para quê? Ele vem para matar, ele vem para roubar, destruir. Contrário de Jesus Cristo, né? Jesus ele vem para quê? Vida e abundância. Isso, para trazer vida, mas não só vida. Vida com abundância, né? Uma vida plena, uma vida completa, provisão em todas as áreas. Isso é vida abundante. O mundo globalizado, com certeza você já deve ter ouvido falar a respeito da globalização. Mas sabe o que significa? Existem vários conceitos para definir esse termo. Vejamos o conceito segundo o dicionário aqui, ato ou efeito de globalizar-se. Espécie de mercado financeiro mundial criado a partir de quê? Da união dos mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre esses mercados. Essa é a definição aí
da globalização. A ideia de globalização surgiu do quê? Da consolidação do sistema capitalista. E um dos seus objetivos é o quê? A padronização de ideias e valores. Vamos ver do mundo aqui, ó, que nós estamos vivendo. Tá? Eu estou aqui dando um contexto do nosso tempo. Então vamos lá. Então, já sabemos então que o mundo jaz no maligno. O mundo globalizado. Agora olha aqui, ó, tempo de mudanças. Ao longo da sua história, a humanidade experimentou diferentes transformações. Em que área? A tecnológica, que mais? A científica, econômica e social. Essas mudanças acabaram trazendo o quê? Crises de que ordem? Social, econômica e política. Então, praticamente, né, todos os ramos aí, né, o mundo se encontra em crise. Parece que está perdendo o controle. E às vezes a gente olha e se entristece, né? Mas isso não deve nos espantar. Porque, gente, a Bíblia ela é muito clara. Né? Então, claro que isso nos deixa assim, como se diz, indignados. Porém, temos que crer ainda, né? Que Deus está vendo tudo. Né? Os olhos de Deus estão atentos a tudo. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então Deus não está, como se diz, alheio a toda essa situação. A era moderna foi marcada pelo avanço do conhecimento científico, pelo advento da industrialização, pela predominância da luta ideológica e especialmente também a expansão da fé cristã. Mas, junto com essa expansão da fé cristã, olha o que aconteceu aí. Proliferação também de seitas e das religiões orientais. Na atualidade, temos experimentado o progresso científico e tecnológico, mas também crises econômicas e éticas sem precedentes. O apóstolo Paulo profeticamente falou a respeito desses tempos. Referência a eles como o quê? O tempo que nós vivemos é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil. Não é verdade? Que tempo difícil, gente. Parece que cada dia mais as coisas estão apertando. Isso significa que estamos nos últimos tempos. Porque Paulo falou que os últimos tempos seriam trabalhosos e difíceis. Está trabalhoso e difícil, então estamos nos últimos tempos. Ok? Então, esse é o contexto do tempo que nós vivemos. Agora, olha aqui, vamos ver agora as características do nosso mundo, o atual. Primeiro, uma sociedade centrada no homem. Começa aí. Começa quando tem que colocar o homem no centro. Gente, o homem, ele é imperfeito. Vai colocar o homem no centro de tudo? Não dá. Porque ele é imperfeito. Ah, mas o homem é a coroa da criação. Claro que é. Mas ele se afastou do Senhor. Ele não buscou a Deus. Imperfeito. Então não dá para colocar o homem no centro de tudo. Mas é o que acontece. É uma característica de hoje. E isso se chama o quê? Antropocentrismo. O que significa a palavra antropos? Homem. E, olha aqui, ó. E antropocentrismo traz a ideia do homem como centro de tudo. Certo filósofo pré-socrático declarou que o homem é a medida de todas as coisas. Tal ideia faz do homem o centro do quê? Do universo. É isso que a Bíblia diz? Que o homem tem que ser o centro do universo? Claro que não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: ela diz que Jesus, quem? Jesus, né? Ele é a razão e o centro de toda a criação. Não é você. E nem eu. E não vai ser não. É Jesus. Ele que é a razão. Ele que tem que ser o centro. Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirmou:
Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Mas o homem é arrogante. O ser humano é arrogante. Ele quer estar sempre no poder. Ele quer estar no poder. Ele quer mostrar que ele tem mais. E ele faz de tudo. Aí a Bíblia vem e fala assim, olha, Jesus, ele é antes. Ele é antes de tudo. Então não tem como competir, né? Não tem como competir a glória. Ele é antes, ele que criou tudo, o eterno, que existe por si mesmo. E ele é o centro de toda a criação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirmou, já li, né? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Os humanistas, na verdade, são amantes de si mesmo. O humanismo deve ser repudiado pela liderança da igreja e por seus membros. Então, ou seja, tem que ser tirado, né? De ficar colocando o homem, o ser humano como centro. Não, nós na verdade temos que negar a nós mesmos, né? O homem ele tem que se negar, ele tem que reconhecer que ele é dependente do Senhor. Não importa a posição que ele atinja, não importa o que ele conquistou. Foi Deus que permitiu, né? Tudo vem de Deus. Deus ele permite. O homem só pode ter alguma coisa porque Deus deu saúde a ele, Deus deu inteligência. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, qualquer posição que você possa se encontrar no mundo, né, nós temos que reconhecer que vem de Deus. Todo dom perfeito, né, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então não tem o porquê o homem se gabar que foi eu que conquistei, né, eu que fiz, eu que descobri. Não, isso é arrogância. E isso é, como se diz, ele vem antes da queda. A queda do homem, antes da queda do homem, vem a arrogância. Então ele cai. O número 2 aí do 3, uma sociedade relativista, né? Isso a gente tem falado praticamente em tantas lições que nós estamos estudando aqui sobre o relativismo. O relativismo ético e moral nega o quê? As verdades absolutas. Que verdades absolutas? Aqui, gente, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Falamos na quinta-feira aqui que se todos os povos da terra, se todos os países e nações usassem isso aqui para governar o seu país, a sua nação, a verdade absoluta que está na palavra do Senhor, gente, o mundo, ele seria harmônico. Tudo perfeito, porque a palavra do Senhor é perfeito, né? É perfeita. Então, só que o relativismo não, ele nega essa verdade absoluta. O relativismo é o seguinte, dependendo da circunstância, dependendo do momento, né? Isso pode dar certo. Mas, nós vivemos em outro tempo, a Bíblia já ficou antiga, isso é mentira. A Bíblia, ela é eterna, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é sempre atual. E por ela que nós temos que ser guiados, é por ela que a nação tem que se guiar. Nós temos que sempre voltar para a palavra do Senhor. Pode ver, olha para a história de Israel. Toda vez que um rei começava a reinar e se afastava do Senhor, gente, era miséria para o povo, para a nação. E o que acontecia? Deus levantava os seus profetas para trazer o povo de volta para a palavra. Gente, como fala? Tira e queda, né? É o remédio para a nação, né? É voltar para a palavra do Senhor. Não adianta, gente, com estratégias humanas. O único remédio para a humanidade, o único remédio para as nações é voltar para Deus, voltar para a palavra dele. Então, a sociedade relativista, ela nega essa verdade absoluta, especialmente os princípios e ensinos imutáveis da palavra de Deus.
Imutável, gente, porque não muda. Pode passar gerações e gerações, não vai mudar essa palavra. O certo e o errado se confundem, pois as verdades passam a ser relativas. Aqui, a negação de qualquer lei superior para orientar a vida das pessoas. Por isso cremos que o relativismo tem causado danos aos crentes em nossos dias. Os danos da sociedade relativista não é só para o mundo aí, né? Até para crentes. Isso tem causado danos, porque aceita, se conforma com o mundo. Quando a palavra de Deus fala que não é para a gente se conformar, tornar a forma do mundo, ser igual ao mundo, mas porque muitas vezes crentes se conformam e aceitam, né, as ideias do mundo, se tornam pessoas relativistas, né? E causa dano à vida espiritual. E é por isso que muitas vezes vive na miséria, porque virou as costas para a verdade absoluta e se voltou para as ideias aí da sociedade relativista. Aqui há a negação de qualquer lei superior para orientar a vida das pessoas. Por isso cremos que o relativismo tem causado danos aos crentes em nossos dias. 3. Uma sociedade secularizada. O que significa isso? Segundo o pastor Claudionor de Andrade, né, o Claudionor de Andrade ele é um dos que escreve as revistinhas. Esse aqui eu não sei se foi ele não, acho que não, né? Não, foi o Elianaires. Mas Claudionor também ele escreve algumas dessas que a gente estuda aqui. E olha o que ele diz. O secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. A gente ouve falar muito de música secular, né? Assim, você ouve música secular? O que é o secularismo? É aquilo que nega, né? Ele ignora os princípios espirituais, os princípios da palavra de Deus. Por isso, né, que principalmente quando a gente é assim, adolescente, jovem, a gente acha que ouvir certas músicas não faz mal. Eu falo isso porque em dado momento da minha adolescência eu achava que não tinha nada a ver, né? Eu ouvia, mas se por falta de entendimento ou preguiça de pensar na letra que eu estava ouvindo, a gente vê que tem músicas que elas ignoram os princípios da palavra de Deus. Mas a gente vai pela melodia, pelo ritmo, acha bonito, mas às vezes a gente está se alimentando de algo, né, que vai contra a palavra do Senhor. Isso que é o secularismo. Por isso se chama música secular. São músicas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E a gente aceita, ouve, e isso vai, a gente vai se alimentando disso. E não é só questão de músicas, não. Né? Podem ser programas, né? Filmes, pode ser seriados. Né? Então é questão da gente ter o discernimento e saber o que é secular. Ou seja, a gente saber o que ignora os princípios espirituais. Né? A gente parar de ficar se alimentando de bobagem, né? Coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E a gente começar a se voltar. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma característica do mundo que nós vivemos. É o que? A sociedade secularizada. Uma sociedade que se conforma com tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E sem perceber, a gente cai muitas vezes. É verdade isso. Né? Não vem negar que não, porque a gente cai muitas vezes. Sem perceber. Mas começa a observar a sua vida, começa a observar o que você acessa, o que você ouve, o que você assiste. Começa agora a colocar na balança aí, se isso está indo, né, de acordo com o princípio da palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente é frio. Por isso que a gente às vezes não tem aquele fervor.
não tem aquela espiritualidade porque a gente se deixa contaminar com essas coisas. E isso impede, muitas vezes, do agir de Deus na nossa vida. E impede, sabe o que também? De experimentarmos o assunto de hoje, experimentarmos a provisão de Deus. Porque isso é uma desobediência. Eu virar as costas para Deus, para a palavra dele, é uma desobediência. E isso vai me impedir de experimentar a provisão de Deus. Então, fica essa lição para nós hoje, né? Vamos realmente colocar a nossa vida no eixo, colocar a nossa vida, pedir para o Senhor sondar o nosso coração. E se tiver algo errado, para que Ele nos guie no caminho eterno, um caminho realmente de obediência. Aí os irmãos vão ver quantos testemunhos vocês terão para falar aqui, né? É um tempo de crise? Claro que é. Mas eu tenho certeza que se pegarmos essa palavra aqui, amanhã tem um testemunho de uma provisão de Deus, né? Amanhã alguém chega no pastor Alberto e fala assim: pastor, hoje eu quero testemunhar do que Deus fez de ontem para hoje, né? Se nós decidimos sair daqui, realmente com essa palavra de obedecer, de se voltar, não se conformar com esse mundo secular e tudo isso aí, todas essas características aqui que nós falamos. Tudo bem até aqui? Então vamos lá então, vamos para o ponto número 4. Conclusão. Vamos lá, é a quarta parte da nossa lição. Mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos neste mundo, mas não podemos concordar com a sua maneira de pensar. Tá bom? Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do Evangelho que recebemos. Grife isso na tua mente, porque esse papel, depois, quando acabar a revista, você vai esquecer em algum lugar, nunca mais vai abrir. Então, grifa aí no seu coração, pega essa palavra, guarda aí na sua mente, no seu coração, que você não pode, ou seja, você tem que priorizar e se manter no Evangelho, nas boas novas. Gente, boas novas, tá? Não estou falando de más novas, gente. Más novas a gente está ouvindo todo dia, né? Todo dia é más nova, mas é para a gente se fundamentar e manter nisso. Vamos nos manter nas más notícias? Não. Mas a gente procura isso. Ai, vamos ver as últimas notícias do Covid, gente. Por favor, né? Procura se manter no Evangelho. Evangelho é boas novas. Procure aquilo que é bom, né? Gente, como que tem crente caindo em depressão de tanto ficar ouvindo notícias ruins? Vamos manter, gente, a nossa vida no Evangelho. Vamos aqui, ó, gente, a notícia, o jornal, quer saber? É aqui, é o jornal, o que vai acontecer. Aqui está prevendo que muita coisa ruim vai acontecer ainda. Mas espera aí, você é igreja, você é filho de Deus. Para nós que somos filhos de Deus, obedientes, tem um detalhe aí, tá? Que vive na obediência, não basta ser só filho de Deus, mas tem que ser obediente, né? Porque quem é filho, obedece, o bom filho, né? Para nós, o que eu estava falando aqui? Deus vai cuidar, Deus vai proteger. Tudo bem? Amém. Estão mais tranquilos? Não fica preocupado não, tá? É só um tempo. É só um tempo